Hoje temos como convidado especial um deputado de Minas Gerais, integrante da CPMI, que investiga os atentados de 8 de janeiro. Trata-se do deputado Jair Correia, vice-líder do governo na Câmara, e que protagonizou hoje uma tentativa de acordo de delação premiada, que, se bem sucedida, poderá contribuir para o esclarecimento da tentativa de bombardeio do aeroporto de Brasília na noite de Natal do ano passado. Como é que foi isso? Muito bem, então eu queria agradecer o convite para estar aqui na confraria, agradecer a todos vocês, jornalistas presentes. E hoje nós tivemos uma sessão da CPMI, são todas terças e quintas, quando os ministros bolsonaristas não dão habeas corpus para os convidados não irem, os testemunhos convocados. Nós estávamos as duas últimas, nós não conseguimos realizar, que foi a Marília, que era aquela lá de trás, ainda no segundo turno, que era funcionária do Anderson Torres, ministro da Justiça, e que tinha uma lista de cidades para os nordestinos não votarem. Essa nós tínhamos convidado, ela, além disso, ela ia relatar também a questão da Secretaria de Segurança em Brasília, que ela foi com o Anderson Torres para fazer a inteligência da Secretaria, o Anderson viajou, deixou ela ir, ela deixou tudo desorganizado. Então, era uma testemunha importante, mas o Cássio Nunes deu um habeas corpus, porque ela não precisava nem de ir. Isso acaba com a CPI, né? Só para que as pessoas entendam. Sim, vamos lá. A assistente do Anderson Torres no Ministério da Justiça durante o governo Bolsonaro, que mapeou os locais onde havia uma tendência de predominância do candidato Luiz Inácio da Silva, Lula, e esse mapa foi usado para bloqueios pela Polícia de Rodoviária transporte Federal de eleitores durante a eleição, correto? Isso. E além disso, ela virou depois secretária de inteligência do Distrito Federal. Então Isso. ela veio junto com Anderson Torres para o Distrito Federal. O Anderson Torres viajou com o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos, não ficou aqui como secretário, deixou tudo desorganizado e ela era responsável pela inteligência, ou seja, saber a análise do que estava acontecendo e a partir daí agir. Ela não convocou. Se era desorganizado ou organizado. Ela não chamou a reunião que deveria ser chamada depois de ser alertada que tinha muitos ônibus chegando, que estava recrudescendo e que havia inclusive já discursos de que eles desceriam a esplanada para entrar nos três poderes. Mas ela então não chamou reunião nenhuma, a Polícia Militar também, que era a responsabilidade do próprio Anderson Torres, que ele já tinha deixado de ser ministro do Bolsonaro e veio a ser secretário de Segurança aqui em Brasília do governador. Então ela era que é uma figura importante para saber por que isso aconteceu e qual a ligação Uma dos convocados, que o ministro Cássio Nunes deu um habeas corpus para que ela não tivesse obrigação de ir à CPMI, então ela não foi. Uma pergunta, deputado. Ele foi inquirido a respeito disso, quer dizer, ela que solicitou esse habeas corpus, não é isso? Ela solicitou habeas corpus e ele concedeu o habeas corpus nestes termos. Como é que o senhor vê uma pessoa que dessa importância, entendeu? Quando ela se recusa a ir a uma CPI, isso é um atestado é uma conivência com os fatos? Na verdade, o que ela está, de certa forma, é um direito constitucional dela se protegendo no sentido de que ela não quer formar prova contra si. Então ela alega isso para não responder. Se ela não tivesse culpa nenhuma, ela certamente iria e daria as respostas. Mas ela, evidentemente, temendo fazer provas contra ela mesma, porque ela é investigada, ela prefere não ir. Agora, todos os demais ministros do Supremo, até então, tinham dado esse direito constitucional de permanecer calado para não formar prova contra si. Até aí tudo bem. A pessoa pode responder partes, não responder nada, mas enfim, ela está ali de certa forma, com a proteção da justiça. Agora, não ir foi a primeira vez. Então, sim, a Marília não foi. Isso, se pega a moda, você não tem mais CPMI. Mas não foi
apenas por decisão dela, foi porque o Supremo Ela solicitou um avalizou. habeas corpus, como todos solicitaram. Mas Sim. quando os outros ministros supremos deram o habeas corpus, eles diziam, tudo bem, você não precisa falar, mantém o seu direito. mas você de tem que ir. Aparecer. Tem que ir. Aí com ela não foi. E depois desse foi o Crivellati, que é o ajudante de ordens do Bolsonaro também, que o pedido de habeas corpus dele, ele também sabe muita coisa, tem envolvimento no COAF, de denúncia de... Até hoje assessora o Bolsonaro, né? Depois que ele deixou a presidência, ele continua sendo um assessor escalado Continua sendo para estar, assessor. né? E ele também tem denúncias no COAF de contas que não batem com o salário dele. Então tem denúncia do COAF de suspeita. E ele nas conseguiu contas. também um outro. Conseguiu dessa vez do Mendonça, do ministro Mendonça. Então também ele não foi. Hoje, por sorte nossa, esse que é o que colocou a bomba, que foi preso agora recentemente, no Paraguai. estava foragido no Paraguai, que era o motorista do carro que tentou botar a bomba no avião em Brasília. Esse caiu com o Barroso. O Barroso então disse que ele era obrigado a ir. Pode ficar em silêncio, mas é obrigado a ir. Então hoje nós tivemos esse depoimento dele. E deputado, essa questão da pessoa, mesmo do depoente, né? Mesmo ele comparecendo e ficando em silêncio, ainda assim é uma coisa positiva, né? Porque você consegue fazer as conexões de alguma forma. Além do, claro que tem gente que utiliza muito esse momento para rede social e tudo mais, assim, mas o que você acha? Você acha que é positivo o comparecimento mesmo calado? Mesmo calado, porque primeiro você coloca para a população quais são as denúncias que tem. Se ele não se defende, problema dele, os deputados vão colocando as denúncias. Depois, quando ele nada diz, a gente geralmente quebra também os sigilos de telemática, sigilo telefônico, sigilo fiscal. Foi o que aconteceu com o Mauro Cid. Quando nós pedimos a quebra do Mauro Cid, ele não quis falar nada, não falou nem a idade, vocês lembram? Jandira perguntou pela idade dele, nem a idade ele podia falar. Nós quebramos o sigilo dele. Quando o sigilo foi quebrado, veio junto, porque ele era procurador da conta do Bolsonaro, aquela conta do Bolsonaro, que aí nós descobrimos que tinham lá os 17 milhões de PIX, né? 17? 17 milhões de PIX que ele fez com aquela solicitação de vaquinha. É um novo milionário na política, mas conclua essa parte do... Assim, desse aí personagem esse personagem da de bomba. hoje, ele não falou nada até o final. Mas ele foi ficando abandonado. Você tem uma ideia, nem o senador, nem o deputado filho do Bolsonaro foram lá fazer pergunta, nem protegê-lo. A Damares foi a madrinha dele, que ela foi do governo Bolsonaro, e ela colocou no ministério dele, era funcionário lá, também nada em relação a protegê-lo. Pelo contrário, se distanciou. E assim foi também o deputado Nicolas, que também o desfez dele, o outro mineiro também, o senador Cleitinho, chamou ele de gato e sapato. Ele foi ficando isolado. No final eu passei um vídeo, que é um vídeo que está no Instagram dele, ele não apagou. E nesse vídeo ele chora copiosamente, embora seja um choro que a gente vê meio forçado, mas ele chora em plantos dizendo que foi isolado, que ninguém protege ele mais. Citou a Zambelli, citou a... Mas aí só um parênteses para que as pessoas possam entender claramente. Qual é o papel e a importância dele no atentado ou na tentativa Então vamos falar dele. explosão no aeroporto de Brasília no 24 de dezembro do ano passado? Ele era muito enturmado, ele era um bolsonarista convicto. É também jornalista e tinha uma função aí de blogueiro e de agitador dos programas e das teses bolsonaristas. Então ele aparecia como esse blogueiro radical do bolsonarismo, tipo o gabinete do ódio. Então esse era o papel dele, ele era muito bem relacionado com os deputados, senadores do Bolsonaro. Ele chegou a fazer vídeo para eles e ele trabalhava com a Damares. Ele foi preso por causa a ação dele em 2021, no 7 de setembro. Que ele já teve ali ações violentas que ele participou, então ele foi preso. Estava de tornozeleira, saiu. E saiu mais radical ainda. Então ele faz vários vídeos chamando para os golpes e chamando para o acampamento. Aí ele foi uma figura central no acampamento. Lá ele teve relação com os que estavam construindo a bomba,
que ia ser colocado no aeroporto no dia 24. No E nesse acampamento dia... de Brasília, do Forte Apache. Foi, o acampamento do quartel-general aqui. Aí ele entrou em contato com estes, já tinha contato com eles no dia 12, que foi o dia também da diplomação do Lula, que houve aquela quebradeira em Brasília, tentativa de ocupação da Polícia Federal. Lá então, neste acampamento do quartel, onde ficavam os acampados bolsonaristas, ele entrou em contato com esses que estavam fazendo a bomba. E ele foi o motorista que naquele dia correu com ele em toda a região para achar o local. A tornozeleira mostra isso, né? Direitinho, passo a passo, a tornozeleira captou. Né? A tornozeleira captou tudo. Então, ele fala, eu fui apenas uma carona. Não é verdade, porque ninguém dá carona rodando um monte de vezes e acabou a gasolina. Carona para colocar de novo uma bomba num caminhão-tanque na frente do aeroporto é realmente... Então a desculpa dele não pega. Ele foi ficando calado, mas mais incomodado. Quando vem o filme dele chorando, denunciando Carla Zambelli, Nicolas, dizendo eles me abandonaram, o Nicolas estava lá e aparece o Nicolas, no vídeo dele, o filme que ele fez. O Nicolas lá na praia, que tinha, lá em Lua de Mel, que dia que ele gritou Bolsonaro na praia, no Caribe. Falei ele lá na praia, eles ganham bem e eu aqui, abandonado. E fez um vídeo todo choroso. Sim, eu lembro. Quando eu apresentei o vídeo, ele já isolado lá, a senadora Elisiane, que é a relatora, perguntou se nessas condições ele não achava melhor contribuir com a CPMI. Ele consultou o advogado e o advogado concordou. Contribuir no sentido de fazer, uma delação. De um acordo de delação premiada com o Ministério Público intermediado pela CPI. Pela CPMI. Claro que é o Ministério Público, a Polícia e o STF. Ali nós vamos fazer o papel, vamos dizer assim, que a Polícia Federal faz. A CPI tem um certo poder de polícia. Então nós podemos fazer as tratativas e indicar ao Ministério Público para ver se ele sanciona junto com o STF a tal delação. Ele sabe de muita coisa, porque ele era enfronhado no interior do bolsonarismo. Isso unido ao que o Mauro Cid falou isso, hoje, que é outro assunto, colocou a CPMI, que estava já para fazer o relatório final, aqueceu de novo, né? Porque agora nós vamos ter que ouvir, na minha opinião, até o próprio Jair Bolsonaro, depois desses dois eventos.